Sejam todos bem-vindos a mais um painel Ultra Talks, que traz mensalmente personalidades dos mercados de meio de pagamentos e financeiro. É um enorme prazer ter vocês com a gente aqui de novo. Meu nome é Patrícia Elo, eu sou host desse encontro de hoje, e será um painel que tem como tema a evolução dos devices em meios de pagamento. Quem vai comandar essa mediação da nossa mesa hoje é o Eduardo Pires, CEO da Faz Consultoria. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado por despenderem um tempo importante na agenda de vocês para estarem conosco nesse painel que certamente vai ser bastante elucidativo. Muito bom. E para compor a mesa aqui, a gente vai ter a Maíra Scarpelli, Sales Director na Ingênico, e temos também a Cristiane Nogueira, a CEO da Punto Enderhead. Sejam bem-vindas. Boa noite, Maíra e Cristiane. Boa noite, Patrícia, tudo bom? Boa noite, é um prazer estar com vocês hoje. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E no painel de hoje, gente, a gente tem o apoio da TNS, que é um hub de soluções completas para o mercado de meios de pagamento. E para vocês conhecerem, vai lá no site deles, tnsi.com.br. Vai lá visitar e conhecer eles, tá? Gente, durante o evento, quem quiser fazer perguntas, pode lançar aqui no chat, tá? E que no final a gente libera as câmeras e responde, ou senão a gente vai respondendo direto. Combinado? E para vocês se conectarem com nossos convidados, a gente vai também colocar aqui no chat o LinkedIn deles, tá? O LinkedIn, o link do perfil do LinkedIn deles. É importante, gente, também ressaltar aqui que a opinião desses profissionais que estão no painel são particulares e não necessariamente eles são é um posicionamento da empresa deles, combinado? Então vamos lá. Qualquer dúvida, vamos chamando aqui também. Eduardo, agora está com você. Vamos começar esse bate-papo aqui incrível. Mais uma vez, obrigado, Patrícia, todo o nosso time técnico aí do Ultra Talks, as nossas queridas painelistas. Elas dispensam a apresentação, mas ainda assim gostaria de apresentá-las. A Maíra Scarpelli, Sales Director na Ingênico, profissional com muita experiência, com passagens em vários segmentos desse nosso mercado, desde incumbentes, adquirentes, facilitadoras internacionais de pagamento e agora dirigindo a área de negócios da Ingênico. Indústria Tech e líder mundial em PDVs. Isso é legal porque a Maíra possui uma visão realmente multidimensional desse mercado, sendo capaz de entender as diversas perspectivas e não só a que ela defende profissionalmente hoje. Na outra ponta da mesa, da nossa mesa virtual, a Cris Nogueira, CEO da Punto, uma empresa da Enred, muita experiência aqui também, com muitos anos de posições de destaque em grandes instituições, de mais de um segmento também no nosso mercado. Bancos internacionais, incumbentes globais, e que ultimamente trafega no agitado mundo das startups e fintechs, personificando essa simbiose tão necessária entre a solidez do negócio tradicional e o arejamento do novo jeito de fazer as coisas. Muito obrigado, Maíra e Cris, por nos permitirem ter vocês aqui hoje nesse bate-papo. Eduardo, o prazer é nosso. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Legal. Se vocês puderem aí se apresentar, é óbvio que eu fiz aí uma apresentação bem resumida, se vocês puderem se apresentar para a nossa audiência, falar uma boa noite para a turma, e aí a gente começa com as primeiras perguntas. Vai lá, Má. Bom, eu estou no mercado de meio de pagamento já há bastante tempo. Bem como você disse, eu participei de vários pedaços da cadeia. Hoje estou na parte das Global Accounts, aqui dentro da Ingênico. E é legal como esse mercado ele é dinâmico e ele muda, né? Sempre quando a gente acha que sabe tudo, vem algo novo e muda, né? Então, isso é muito dinâmico, isso é muito legal. E eu tenho a sensação de que eu faço parte do mercado há pouco tempo, com tantas novidades que a gente tem aí. Então, é um prazer estar aqui, escutá-los, e a gente está aqui para aprender e compartilhar, enfim. Muito obrigada pelo convite. Boa Cris? noite, obrigada pelo convite, antes de tudo, mas acho que a parte interessante do mercado é a gente ter trabalhado em várias pontas, né? Eu acabei trabalhando no mercado financeiro durante bastante tempo, não vou mencionar os anos, porque senão fica muito longe. Aí acabei entrando para o mercado de meios de pagamento também há bastante tempo, que é um mercado encantador, porque a gente vê exatamente qual é a experiência do cliente no momento, né, prazeroso da compra, ou não tão prazeroso na hora de pagar uma conta.
Mas a gente trabalha sempre hoje também aqui na InDeRed com foco na experiência do cliente, na inovação e como é que a gente vai conseguir dar os caminhos para cada um dos usuários, cada um dos usuários da máquina, né? Então a gente não tem só a questão do pagamento em si, mas também como é que a gente consegue fazer tanto a pessoa de mais idade quanto a pessoa mais jovem, que tem interrelações totalmente diferentes com o momento do consumo, mas poder fazer esse tipo de approach, né? Então, a gente está sempre muito ligado, a InDeRed é ligada na questão da inovação, ela é ligada na questão do Open Finance, do Open Innovation, a gente trabalha, para vocês terem uma ideia, num escritório que é de inovação, que é o La Fabrique, e o La Fabrique fica ali na Vila Leopoldina, que é um espaço de inovação que a gente compartilha, inclusive, com a própria Higiênico. Então, é muito bacana, porque ali a gente tem a oportunidade de trocar muitas ideias com relação ao mercado de meios de pagamento. De novo, muito obrigada pelo convite e por estar aqui com vocês essa noite. Prazer é nosso. Então, começando aqui, eu vou fazer a primeira pergunta para você, Cris. Você que lidera uma empresa que só cresce e que precisa dos devices de pagamento, como que você avalia o estágio dessas tecnologias hoje, do ponto de vista da jornada de vocês, da jornada dos usuários, das multi-integrações necessárias, e em termos de custo, de aderência econômica ao ciclo produtivo do seu negócio? Acho que vale mencionar, Edu, que uma das primeiras coisas que tinha foco aqui para a gente na InDeRed, né, a Punto é uma empresa do grupo InDeRed, e uma empresa que está focada na questão do prazer na hora do bem-estar, na hora do movimento, na hora da alimentação. Então, a gente sempre teve esse foco em como é que a gente traria a melhor experiência para os nossos usuários. E por conta dos usuários, a gente não está falando só do usuário final, né, o customer mesmo, né, o cliente que usa o cartão, mas também como é que a gente ia falar com relação aos estabelecimentos que têm o posicionamento de receber os cartões do mercado e que a gente sabe que o cartão, apesar de não ser hoje uma das maiores tecnologias de consumo do mercado brasileiro, das famílias, mas que isso é o futuro. Né, tanto o cartão digital, quanto as carteiras digitais, quanto a parte do NFC, né, de fazer pagamento por aproximação, e a gente vê cada vez mais que toda a inter-relação e você conseguir colocar num único device, né, a Punto ela trabalha com um terminal que ele é Android, que ele é um terminal inteligente, a gente até fala que por um acaso esta máquina recebe cartão, mas o mais importante aqui é como é que a gente melhoraria sempre a interação do consumo para que a gente pudesse trazer a melhor solução para o nosso cliente. E a melhor solução para o nosso cliente, muitas vezes, pode estar alavancada em cima de um único device. Você não precisa ter vários para fazer isso. Então, a gente trabalhou durante muito tempo com a integração dentro do terminal com empresas de conciliação, com empresas de ERP, e sempre muito focado em a gente trazer para dentro do nosso terminal uma única interação para realmente abaixar o custo, melhorar a experiência do estabelecimento, para que ele não precisasse ficar perdendo o tempo da vida dele fazendo conciliação, fazendo outras coisas, porque ele poderia ter uma solução mais fluida. Então, a InDeRed, ela viu através da Punto que seria o fechar o ciclo do consumo dentro de um terminal, por isso que a gente fez esse investimento da Punto, né? A Punto começou há um ano atrás, a gente já fez um crescimento de 233% de um ano contra o outro. Ela começou como um piloto, e logo depois a gente viu que a gente tinha um espaço dentro dos segmentos onde nós somos especialistas. Então, a Punto não é uma adquirência de mercado aberto, ela é uma adquirência que vem prover a melhor solução para os estabelecimentos onde a InDeRed já trabalha. E para isso a gente está falando de postos de gasolina, supermercados, drogarias, padarias, mercearias, restaurantes, supermercados, já falei, farmácias. Então, a gente sempre com a questão de como é que eu traduzo tudo que a gente já tem dentro da empresa com relação a bem-estar, com relação a consumo para dentro do terminal e também fazendo esse tipo de interação com todos os estabelecimentos. A máquina ela é uma máquina agnóstica, ela não é uma máquina de captura única e exclusiva dos vouchers que a gente faz emissão aqui dentro da InDeRed. Então, a gente captura a grande maioria das marcas que a gente tem, a grande maioria dos cartões do mercado dentro da máquina, e era para isso que a gente estava aqui trabalhando. E aí, quando a gente vai falar de custo, né, é uma conversa que a gente cada vez mais vem falando dentro do mercado, né, a gente sabe tudo o que está acontecendo no mundo, e a gente sabe quanto que é importante você ter o controle em tudo que você gasta dentro da sua empresa, dentro da sua casa. A gente vem para fazer uma solução que seja uma solução justa, que traga melhor
solução de tecnologia, que traga a melhor solução e integração de todos os devices, e isso sempre com muita responsabilidade com relação à nossa própria empresa, né? Porque a gente também tem aqui 133 funcionários, que eu sou responsável pelas famílias desses funcionários, e para isso a gente tem que ter uma empresa que tenha a sustentabilidade e a continuidade do seu negócio. Perfeito, muito obrigado, Cris. Antes da gente discutir um pouco essa resposta, eu vou fazer uma pergunta para a Maíra. Maíra, você que lidera a área de Global Accounts de uma empresa que inova e sempre inovou, agora se vê de frente a uma agressividade das demandas de inovação, né? Essa agressividade tende a gerar um novo paradigma na indústria? Como que você enxerga esse desafio de agora para frente? Obrigada pela pergunta. A Ingênico, ela está no mercado já há bastante tempo, né? E nós fomos líderes durante muito tempo com a solução Linux, né? Então, ou seja, a gente lançou os terminais, todo mundo conhece aí o nosso Move 5000, Move 2500, então a gente tinha uma linha muito grande, que a gente chama aqui internamente de linha Tetra, que era uma linha vencedora, né? E a Ingênico, ela está no momento, pela questão da globalização, pela questão do cross-border, das soluções entre países, então a gente se considera hoje uma empresa muito mais inovadora, né? Voltada para soluções e serviços, e não com a ideia simplesmente de fornecer o hardware para o acquire, e sim dar o go-to-market que o acquire precisa para ele parar de pensar no desenvolvimento, parar de pensar em todas essas dores que ele tem hoje de desenvolvimento, de certificação, e focar realmente no core dele, né? Então, quando a Cris diz, eu preciso ter uma eficiência na minha operação, eu me sinto tão responsável quanto dessa parte, né? Há muitos anos atrás, os fabricantes eles tinham uma situação muito mais acomodada, e isso vem mudando com a flexibilidade, a abertura do mercado, né? Ou seja, tem muito mais players no mercado, então, ou seja, o que vai fazer esse acquire comprar esse meu terminal? Ele vai ser o mais completo possível. Então, hoje, nosso foco, eu posso afirmar que é Android, né? Então, assim, a gente tem a nossa linha Axiom aqui, que é toda a linha de DX8000, EX8000, com ou sem bobina, globalmente lançado. Para o ano que vem, vocês vão ver muito mais novidade. Mas a ideia é que a gente sabe que o terminal não vai acabar, né? A gente precisa disruptar. Então, nós compramos também uma empresa, SoftPOS, uma empresa que faz a parte do Tap on Phone, que é um SDK virtual, que ele também é globalizado, que você consegue fazer a implantação dele num país e levar para o outro exatamente do mesmo modelo. Então, a gente está olhando muito mais globalmente falando do que anteriormente. Antes, nós falávamos muito de cada região local. Pós-pandemia, eu percebo que tem um movimento de que a gente tem uma unificação das soluções. Então, quando você diz a entrada de Pix, a própria entrada de outros produtos, você recebe isso já através da máquina, tem um percentual que você não recebe, mas você tem também a possibilidade de ter a máquina como mais essa solução. Então, ou seja, é mais seguro, você consegue fazer toda a questão de conciliação, que de repente, quando você está com uma outra solução, talvez você não consiga. Então, eu acho que o grande desafio dos acquirers hoje é como eu consigo colocar o máximo de produtos e serviços dentro do terminal, e aonde o terminal, o meio de pagamento, ele vai ser só mais um dentre tantos os outros, né? Então, seja, é exatamente o que a Cris disse. Nós temos uma máquina que, coincidentemente, faz pagamento, mas não necessariamente é o principal que hoje em dia a gente tem nessas soluções. Muito obrigado. Resposta clara e objetiva. O legal das duas respostas é que a gente tem aqui duas líderes de duas pontas da cadeia, né? Uma fornecedora e uma cliente. E olha que legal como as coisas estão migrando naturalmente para a interação de consumo, para a interação do usuário. As duas responderam basicamente a mesma coisa. E responderam porque estão vivendo essa realidade. Isso é muito bacana. Queria que vocês explorassem um pouco de como essa convergência acontece no dia a dia. Porque até um tempo atrás, pô, a indústria era indústria, cheia de normativas da indústria, aquela coisa mais travada,
muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, mas dentro dos bunkers de pesquisa e desenvolvimento, sem olhar muito para a ponta. Na outra ponta, a gente tem uma empresa que está no meio da interação de consumo, como bem colocou a Cris, né? É uma empresa que aglutina o estabelecimento, o card scheme, o estabelecimento, o usuário final, aonde a coisa realmente pega fogo. Eu ouço as duas falando de preocupação com a fluência dessa interação. Isso é muito legal. Como é que vocês enxergam isso? As necessidades dos acquirers fizeram com que a indústria se movimentasse, e isso já responde que a indústria estava olhando para o seu principal público, ou a indústria está olhando para os desafios de evolução da tecnologia, Maíra? Como é que vocês tratam esse tema? Vocês se conversam muito sobre isso? Bom, se você me permite, Cris, vou responder primeiro. Sim, falamos muito a respeito disso. Pensando na indústria, a gente precisa olhar cada vez mais o que o nosso cliente quer. Ou seja, no meu caso, é o cliente do meu cliente, né? Eu nunca sou a ponta, eu sou sempre o meio. Então, eu preciso estar em contato com os acquirers, com os parceiros, com ISVs, com toda a cadeia que faz parte e tentar tangibilizar isso da melhor maneira possível para ele ter a melhor experiência, o desenvolvimento mais rápido possível, para a gente não perder o timing da ponta, né? Então, hoje, quando você fala da evolução dos devices, você tem uma preocupação da continuidade, né? Então, hoje, nós tínhamos antes terminais com Android 5, agora a gente tem Android 10, 11. Então, assim, isso precisa ser evoluído ao mesmo longo e ao mesmo passo de que as automações e toda a parte de cadeia. Então, eu acho que ela se consolida. Para um estabelecimento novo hoje em dia, ele consegue muito mais, de uma maneira muito mais simples, automatizar, coisa que a gente diria há 5 anos atrás. Então, eu acho que a pandemia até, ela acelerou isso, né? Quando a gente imaginou que, posso dar um exemplo aqui, na pandemia, nós nunca vendemos tanta máquina, porque todo mundo precisava fazer delivery. Então, teve uma demanda reprimida das pessoas em casa e foi um caminho sem volta, porque hoje em dia você vai aos lugares que antes até então não aceitavam, hoje em dia aceitam, né? E nos lugares mais improváveis. Eu tive recentemente no Alto Paraíso de Goiás, que a minha sogra mora lá, em todas as cachoeiras tem Smart POS, aceitando cartão e Pix. E assim, a gente está no interior de Goiás, a 300 quilômetros de Brasília, 4G e 5G funcionando super bem. Então, assim, a tecnologia chegou para ficar, né? Eu acho que a gente está aproveitando mais desses temas. Então, a gente tem que estar de olho, tem que ficar atento quais são as demandas do nosso cliente, né? Eu complementando o que a Maíra, a gente fala bastante, Edu, né? Então, a gente fala bastante, não só eu e a Maíra, mas a Underwrite, de maneira geral, fala bastante com todos os fornecedores e com todos os principais players do mercado, porque a gente tem a necessidade de capturar o maior número de informações possíveis, né? Nós somos apaixonados pelos nossos clientes, então a gente tem o tempo inteiro a necessidade de estar ali no meio deles para ver o que melhora a qualidade de vida, né? Principalmente na questão do comer, mover, cuidar e pagar. Então, imagina que você, em todos os touch points dessa vida da pessoa, você está ali inserida no meio do que seria o momento dele de consumo, que seria o momento dele de viver. Então, você estar numa cachoeira pagando um passeio, você estar num restaurante pagando o seu almoço, o seu jantar, no momento de prazer, certamente é o momento que você vai falar qual é a melhor interação que você tem que ter nesse momento da sua vida. Então, a questão da gente ser apaixonado pelo nosso cliente, e aí eu diria que não é o acquire que trouxe as tendências para falar o que tinha que mudar no mercado, mas quem trouxe a tendência do que tinha que mudar no mercado foi o próprio público, o próprio consumidor, né? O consumidor trouxe cada vez mais a questão, né? Se você parar para pensar, antes da pandemia, era super normal você fazer um pagamento, você pega o cartão, faz o pagamento. Tá falhando uma internet? Mas hoje, o que a gente tem é que ninguém quer encostar na máquina. Ou você está com o seu device, né, com o seu celular, ou com o relógio pagando, ou você está fazendo por aproximação, ou você está fazendo de uma outra maneira, né? O número de interações que a gente tem hoje no mercado de pagamento, você ter contato, é gigante, né? Eu acho que ainda tem algumas coisas que a gente tem que melhorar,
né? Eu me sinto super desconfortável quando eu vou fazer o pagamento com o meu celular, que eu não sei qual é o número que está na máquina, mas eu aproximo o meu celular, e se eu não pedir para ver a tela do terminal, sei lá que eu estou pagando. Né? Então, a gente vê várias coisas sobre fraude, essas coisas todas no mercado, e qual que é a nossa responsabilidade enquanto acquire e enquanto fornecedor de máquinas? Trazer segurança para esse momento da interação, para não tornar esse momento, que é um momento de prazer, no momento de dor. Né? Então, sempre que a gente fala assim, vamos ver os principais pontos de dor do consumidor, é exatamente nesse momento que você traz a disrupção do mercado, é nesse momento que você realmente está falando de inovação. Inovação não é criar alguma coisa que é impossível de usar. Inovação é você transformar uma relação tua diária numa relação mais prazerosa, mais fluida, e que tenha realmente a questão de te trazer mais facilidade e não te trazer complicação. Então, por isso que a gente, quando a gente fala que a gente é apaixonado pelos nossos clientes, porque a gente quer escutar exatamente o que está te faltando, o que é importante nesses momentos para você. Perfeito. E legal que essas duas respostas deram um gancho aqui para a próxima pergunta que eu vou fazer para a Cris. É um fato que nessa relação, o touch point com os usuários é mais da Punto do que da Ingênico, nesse notório. Apesar da tecnologia ser fornecida pela indústria. Estamos falando, de novo, olhando para o nosso tema de hoje, que são os devices. Como você enxerga a responsabilidade por inovação? Você já começou a responder. Ela tende a migrar cada vez mais para vocês, ou ela segue lá nos laboratórios da Ingênico? E aproveitando o gancho, vocês, acquirers, são instados corretamente pela indústria a fornecer insights dessas dores dos usuários? Existe um processo formal de interação? Vocês já falaram do La Fabrique. Fala um pouco mais sobre isso, porque isso é muito legal. Durante muitos anos, esse nosso mercado foi um aglomerado de feudos de poder. Ninguém queria falar nada para ninguém. E o maior desafio estava justamente na mão do usuário, lá na ponta, que não era ouvido e que, né, as coisas emanavam das salas de produtos e tudo mais. Vocês têm um processo formal para isso? Fala um pouquinho dessa coisa de estarem juntos no La Fabrique para pensar em inovação, porque essa eu acho que é uma mudança de paradigma e que está acontecendo em diversas indústrias, mas essa nossa indústria ela é muito rica nesse tipo de coisa. Queria que você, Cris, começasse a falar um pouco disso para a gente. Ótima pergunta, Edu, mas quando a gente fala, né, do passado e hoje, né, era inconcebível o passado, porque era um passado que a moda que você usava, a comida que você comia, o que você comprava no supermercado, estava listado muito mais pelo onde as marcas ditavam que você ia consumir do que você mesmo queria consumir. Né? Hoje a gente tem uma questão de cada um tem o seu jeito, de cada um tem a sua maneira, né? A discussão o tempo inteiro de a gente tem que sempre olhar todos os canais de uma maneira que todo mundo entenda os canais, né? Eu vejo, meu pai tem quase 90 anos, e se eu não conseguir traduzir o que ele quer, o que é importante para ele na questão de segurança, eu não vou conseguir traduzir a grande maioria do resto da população, por mais que a gente fala, né, sem fricção, consumo que seja rápido e tal, mas a gente tem que trazer a segurança lá para a ponta, né? O La Fabrique, ele é um projeto de várias empresas francesas que trouxe exatamente um momento e um local para a gente discutir inovação. E a inovação sempre com viés do consumo. Então, como é que eu realmente vou conseguir trazer uma qualidade, um prazer no momento do consumo para que a gente possa cada vez mais falar em inovação? Então, a Underwrite, só para você ter uma ideia, se a gente pegar desde 2016, a gente vem investindo até hoje quase 2 bilhões de euros em inovação tecnológica. E o que é inovação tecnológica? Não é colocar mais uma tecnologia, fazer alguma coisa, é fazer a tradução efetivamente de como é que as pessoas fazem os seus consumos, de fazer efetivamente a facilidade, seja num app, de trazer mais segurança. Então, tem toda essa questão. Só em 2022, a Underwrite investiu 385 milhões em tecnologia. Para quê? Para cercar a questão da segurança, para fazer com que cada vez mais a gente tivesse prazer nestes momentos, né? Então, é para isso que a gente tem. E a gente usa bastante o La Fabrique
para escutar os nossos consumidores. A gente faz bastante interação com os nossos consumidores. O NPS, né, que hoje está super na moda, toda empresa traz NPS, ele não é só uma nota para a Inderred, ela é uma captura do que a gente está melhorando, do que a gente tem que melhorar e o que efetivamente tem valor para cada um dos nossos clientes, né? A gente tem essa questão de ser apaixonado pelos nossos clientes, né? Esse ano a gente sempre falou o nosso lema é Enrich Connections for Good. O que isso quer dizer? Que a gente tem que enriquecer cada vez as nossas conexões, e não é conexões só dentro da empresa, obviamente que a empresa tem que trazer um ambiente que seja agradável para todos, mas a gente tem que melhorar a interação com o nosso consumidor, a gente tem que melhorar a interação com como é que ele está se sentindo agarrado, como ele está se sentindo abraçado por tudo que a gente está fazendo. Então a gente usa muito lá a Fabric para isso, para mostrar pagamento por QR Code, pagamento que seja por aproximação, o que eu posso trazer informação para o cliente, seja através de um GPS que mostra para ele onde está o restaurante que ele está buscando para né, almoçar ou para jantar, que tem a cara dele. Então, a gente trabalha muito nisso para cada vez mais trazer mais interações para o nosso consumidor, que traga prazer, que não traga só serviço. O serviço é só uma ponta. Muito legal. Comentando um pouco do que a Cris falou, da parte Ingênico, recentemente nós até fizemos um Customer Day com o time da Inderred para falar um pouquinho sobre toda a wallet, da visão dos devices, né? Então, saindo um pouquinho do consumidor final e olhando um pouquinho para a cadeia de payments. Hoje tem uma dor muito grande de todos os acquirers e de todos os parceiros, que é o TCO, né? Que é basicamente o custo da operação logística, né? Além disso, todo o custo de reparo, de como a gente melhora essa cadeia e de como a gente antecipa tudo isso. Então, nós da Ingênico não só olhamos desde o produto, o que a gente pode melhorar ele. Então, tem uma chance de quebra de tela, eu preciso desmembrar e fazer algo que seja mais fácil para o meu cliente fazer isso no centro de reparo dele, não necessariamente no meu centro de reparo, e com todos os níveis de segurança exigidos internacionalmente, né? Então, assim, como que eu consigo ganhar escala e eu consigo atender os big players? Então, assim, a Ingênico é uma empresa focada em atender os top acquirers e os strategic acquirers. Então, ela precisa fazer isso e dar os canais de comunicação para todos os parceiros subadquirentes e todos os outros que queiram entrar nessa mesma cadeia. E para isso a gente tem que ser muito organizado. Além de ser muito organizado, a gente tem que estar por dentro da estratégia dos acquirers e desses parceiros. Então, é uma coisa que essa sala de inovação ajuda muito no design thinking, para onde a gente vai, como que a gente escala isso de uma melhor maneira. Então, tudo isso nos dá bastante sinergia e conhecimento da ponta, né? Perfeito. Vou aproveitar, Maíra, e vou te fazer uma pergunta. Essa é a mais. Começa a aquecer aqui o tema, né? Então, você, na indústria do device, a indústria do device está se preparando para o talvez sumiço do device? Ou melhor, para a sua completa transformação, que é o que eu mais acredito, com coisas como biometria, pagamento por biometria, inteligência artificial, etc. Explore um pouco com a gente as tecnologias que você, do ponto de vista de uma indústria de ponta, crê que serão a base para os próximos 10, 20 anos. O que vocês estão discutindo na base dessas indústrias, olhando para essas transformações tão gigantescas que a nossa geração, felizmente, está vivendo? É uma ótima pergunta. Nós acreditamos na evolução dos devices com o Android, né? Então, o nosso foco, ele é no Android, ele é nos terminais, nos devices com Android, que ele traz um pouco da experiência mais completa para o cliente. Então, ele quer uma automação comercial, ele pode ter dentro do device. Ele quer trabalhar com programa de fidelidade, ele pode ter dentro do device. Então, ele deixa de ser um device puro e simples para ser outros devices. E isso acompanha um pouco, que muito acredite, que é a experiência do cliente, né? Então, muitos falou no passado do débito da internet, a Mastercard foi lá, fez uma campanha, a Visa fez outra, e pouco se evoluiu. Então, a experiência do cliente, ela decide para onde o mercado vai. Nós provemos a inovação, nós provemos a tecnologia. O futuro cabe ao cliente, a experiência e
o momento do pagamento, ele tem que ser um momento agradável, né? Então, ou seja, quantas vezes você não desiste de uma transação porque você teve uma experiência ruim, né? Então, e quando você fala do omnichannel, eu acho que a gente chega no momento que realmente começamos a pensar no omnichannel de verdade, né? Então, ou seja, eu consigo pagar independente da minha experiência, seja com máquina, ou pelo e-commerce, ou mesmo por uma aproximação, um Pix ou qualquer outra coisa que seja disruptado até o equipamento, o device, para onde nós vamos, né? Quando você fala do Tap on Phone, que é a solução do Shipping Pin, você tem o vendor, né? Então, nós temos uma solução de vendor que é PCI e que ele acelera toda a parte da cripto e da segurança que você tem que ter para a transformação desse produto. Então, por mais que você não tenha mais o device, a questão da segurança, ela mantém latente e ela mantém exatamente no mesmo lugar, no centro, né? Então, ou seja, hoje em dia, eu tenho um pouco de dúvidas, nós já temos a solução de Tap on Phone, mas ela é uma solução ainda muito tímida do que a gente espera desse mercado. E aí a gente vem para as perguntas, né? Você colocaria a sua senha no celular de um pipoqueiro, de um cachorro-quente quando você vai num estádio? Não sei, mas talvez na minha manicure de confiança eu colocaria. Então eu acho que vai ter uma acomodação do mercado natural, mas não vejo nos próximos 10 anos, como você me perguntou, o sumiço do device. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso diz muito do que vocês disseram até agora. Isso traz uma solidez para as respostas que vocês deram até agora. Isso é muito legal. Porque, putz, é passível que venhamos para um evento como esse com as respostas pré-acordadas, pré-determinadas. Mas aí, a hora que você começa a aprofundar, perde o glue, perde a solidez. Não, a gente está trafegando por alguns aspectos dessa relação e cada hora vocês trazem mais solidez lá para a primeira resposta. Isso é muito legal para a audiência, muito legal para o aprendizado. Eu tenho sempre uma dúvida quando a relação é em entidades, pegando o gancho das duas últimas respostas de vocês, quando a relação consiste de duas entidades tão diferentes, sob o ponto de, ainda que trabalhem no mesmo ciclo de pagamento, tão diferentes entre si. Então, a gente tem, de um lado, uma indústria, que é alguém que efetivamente fabrica alguma coisa, tem uma linha de produção, tem pesquisa e desenvolvimento, aí tem uma linha de produção, porca, parafuso, tela, software, hardware para caramba, para lá na frente sair uma quantidade X de produtos acabados, né? Do outro lado, na Punto, o que a gente tem é venda de serviço puro. E aí isso me leva a refletir que é muito mais natural ao time que vende serviços, a Punto, é muito mais natural a eles adentrar as questões mais sentimentais. A Cris falou muito de prazer na interação de consumo. Eu adoro isso. Mas eu consigo entender mais facilmente os investimentos de milhões de euros ou bilhões de euros de uma empresa como a Punto, como a Edenred, porque ela vende serviço. É muito mais fácil adequar serviço. Muito mais desafiador para a indústria que precisa pegar tudo isso que é intangível e enfiar lá num trequinho tangível e sai da linha de produção. Óbvio que a mudança só ia acontecer na medida em que a mentalidade começa a mudar. E eu estou muito feliz de ouvir aqui um pedaço da mentalidade da Ingênico através da Maíra. Que estão pensando desse jeito, estão pensando na jornada do consumidor lá na ponta, fazem tudo baseados nisso. Mas como é que vocês enxergam esse desafio entre essa coisa mais intangível, mais sentimental, que é mais fácil ser tratada mudando, alterando aqui uma feature de serviço, e como é que isso se desenrola no desafio de efetivamente mudar uma linha de produção lá na ponta? A gente faz bastante troca entre nós, né, Edu? Então, assim, vou te dar um exemplo. Recentemente a gente falou bastante em vários fóruns sobre bateria, né? Qual que era o tempo de duração de uma bateria, é uma coisa que acaba incomodando muita gente, porque maior parte do teu tempo você está andando por aí, você não quer ficar carregando seu celular, carregando a maquininha, e você está carregando a maquininha tem que estar com uma bateria
que a qualquer momento você consegue fazer um pagamento. E aí a gente acabou conversando bastante com os fornecedores, né, dos devices, das maquininhas, sobre, ó, a gente precisa ter maquininhas que tenham uma duração de bateria mais longa, porque a gente sabe que cada vez mais as pessoas têm essa interação durante o seu dia inteiro, e isso vale para o celular, isso vale para várias coisas, né? Isso vale para carros agora, né? Como é que a gente faz, estende cada vez mais as baterias dos carros, e isso cada vez você vai mexendo nisso através da interação que você tem com seus consumidores, porque daí você começa cada vez mais a escutar como é que é realmente esse consumo, como é que você vai conseguir trazer tudo isso para a ponta final. Então, apesar da gente ser uma empresa de serviço, a gente é uma empresa que está muito ligada como é que é o momento do consumo, né? Então, como eu te falei, a gente está super ligado o tempo inteiro em alguns momentos da sua vida, né? Que é o comer, o mover, o cuidar e o pagar, né? E o comer no seu amplo também. E para a gente conseguir melhorar isso, a gente tem que melhorar a ponta. Qual que é a ponta que é o estabelecimento comercial que está recebendo os consumidores nesse momento. E para você melhorar a ponta, você tem que fazer com que o sinal do celular e da antena do terminal seja super potente. Você tem que fazer com que a bateria do terminal seja super potente. Então, essa conversa, ela é o tempo inteiro estimulada entre os acquirers e estimulada entre os fornecedores de device para que a gente tenha cada vez melhores tecnologias lá na ponta. Então, quando a Maíra fala, a gente tem trabalhado bastante em Android, a gente tem trabalhado bastante na questão do Axio, não sei o quê, é porque a gente está olhando para tudo isso e falando assim, eu tenho que melhorar a interação do meu consumidor. Se você for lembrar, há não sei quantos anos atrás, tem gente que chama o terminal, que não era um terminal, que a gente chamava de reco-reco, mata-pulga, nem não sei como é que era aquele que você colocava o carbono, e até hoje a gente fala assim, não consigo acreditar que eu vivia com aquilo, mas era aquele momento teu de pagamento de cartão, né? Então, assim, e como é que a gente via qual era o seu limite no cartão? Ligava alguém no banco, pegava uma listagem, na listagem eu olhava qual que era o seu limite no cartão. Imagina como é que era, né, algum tempo atrás. Então, quando a gente fala cada vez mais do que é essa evolução na tecnologia, e vem se falando muito de IA, né, da inteligência artificial, e tem gente que pega super ponto negativo e tem gente que pega super pontos positivos, eu sou da que pega o ponto positivo, porque eu só mencionar uma pesquisa que foi feita em 2020 sobre exatamente a questão de inteligência artificial da McKinsey Global Institute, que ela fala assim, ó, estima-se que 800 milhões de empregos serão transformados através do IA. Mas na mesma pesquisa ela fala assim, no entanto, o mercado vai mudar tanto e que a gente já tem visto essa mudança do mercado, que 975 milhões de novos empregos serão criados. E por que eles estão falando disso, né? Porque a gente fala assim, o IA veio para transformar processo, para otimizar processo, para enriquecer as nossas vidas. Ele não veio aqui para atrapalhar, né? E nós, humanos, vamos nos inspirar e vamos inovar cada vez mais, porque é o humano que inova, quem traz para dentro da máquina qual que é o seu próximo sentimento, não é a máquina, é o jeito que você faz, é o jeito que você faz uma pesquisa, né, é o jeito que você faz o seu próximo consumo. Então, assim, essa interação entre a empresa que faz o fornecimento, a indústria que faz a fabricação do terminal e a indústria que captura o serviço e que provém o serviço e consegue capturar a qualquer momento do consumo, ela tem que ser o tempo inteiro muito rica, porque a gente tem que traduzir lá para a ponta o que que é isso. Então, você fala, celular. Hoje, assim, eu não ando mais com a minha bolsa, eu ando com o celular, com esse cordãozinho, para poder ficar carregando ele, para não cair no chão, porque meu telefone cai no chão o tempo inteiro, por isso que tem a questão que a Má falou, que tem que ser uma tela que não quebre, mas aqui dentro eu tenho minha carteira de identidade, minha carteira de habilitação, o documento do meu carro, meu cartão de crédito, o meu crachá de entrar na empresa. Em algum momento eu falei assim, a bolsa não está valendo mais para nada, só para carregar batom. Ah, o batom, tudo bem, fica sem batom, fica do jeito que eu tô, né? Então, assim, e é como a gente vai mudando cada vez mais. Então, você vê como isso vai mudando, inclusive, o seu momento de consumo, né? Há pouco tempo atrás, há 5, sei lá, 4 anos atrás, eu viajava e queria sempre trazer uma bolsa. Hoje eu não tenho mais sentimento de ter bolsa, né? Então, a gente vai mudando o consumo cada vez mais e a gente tem que estar sempre atento como é que as pessoas estão mudando o seu consumo para conseguir traduzir isso para dentro de todos os tipos de devices que fazem parte da nossa vida. Televisão, celular, o terminal, né, o POS, a maquininha. Então, a gente tem que saber traduzir isso. Você está no No mudo, mudo, Edu. Edu. Ouviu?
Eu falei, o que você, Maíra, acha dessa última resposta da Cris? Cara, é exatamente isso. Isso é algo realmente que nos faz pensar o tempo todo, né? Então, a gente tem na França uma área de inovação que ela só avalia as novas tendências e absolutamente tudo que vai acontecer no mercado. Então, fala-se muito do pay face, né? O pagamento por face. Aí você começa a ver as questões das pessoas fraudando, já robotizando com 3A, criando o rosto da pessoa. Então, assim, isso vai acontecer? Isso não vai acontecer? As pessoas vão acreditar nessa tecnologia? A gente tem a questão de estudos e disponibilização da tecnologia, e obviamente que esse estudo e tudo isso que a Cris disse, ele é muito vivo, né? Então, amanhã pode ser que apareça um novo cenário dentro da inteligência artificial que a gente ainda desconheça e que faça com que a gente dê um salto ainda maior em outras tecnologias e novidades e outras coisas podem acontecer. O que eu percebo de verdade é que, comparando com o Reco-Reco que a Cris falou, eu não sou dessa época, tá? Que eu tô brincando, isso assim. Mas da história do Reco-Reco para cá, é que antes demorava-se muito para você ter essa aceleração e essas novas novidades, né? Hoje em dia você dorme e acorda, tem algo novo. Você dorme e acorda, já tem algo novo. Então a gente tem que ficar o tempo todo, além de olho, né, no que está acontecendo nas tendências do mercado, mas talvez se provando mais e se testando mais a novas experiências. Então, talvez coisas que antes você não faria, você fica mais receptivo, né? Mais receptivo a fazer isso. Ao mesmo tempo que você tem uma classe que é muito mais antiga e não está disposta, você tem os teenagers ou a nova geração, que eles já têm uma nova experiência e trabalham de uma maneira completamente diferente, já não assistem televisão, eles são TikTokers, né, que a gente até chama, e como que essas pessoas elas vão interagir, né? Quando você fala de China, de outras regiões, os meios de pagamento eles já mudaram, já é uma realidade, né? Então, assim, isso vai acontecer para cá? O que que essas novas gerações estão pensando a respeito disso, né? Perfeito, perfeito. Galera da audiência, espero que vocês estejam gostando. A gente vai aqui para a terceira fase e depois dessa terceira pergunta, que a gente vai fazer para as duas, a gente vai ter um tempo para interagir, a audiência com as painelistas, conosco aqui, enfim, fiquem à vontade. Eu vou fazer uma pergunta para as duas, queria pedir para a Maíra responder primeiro. Subindo um pouquinho de dimensão, saindo efetivamente do que vocês entregam nas empresas de vocês, eu gostaria de falar um pouquinho no nível acima, olhando para o card scheme como um todo, né? Que a gente tá falando aqui de dois elos dessa cadeia maior, que é a cadeia do cartão de crédito. Iniciativas como Instant Payments, Pix, UPI na Índia, enfim, o que já acontece há algum tempo na China com o WeChat, associados à verdadeira revolução que virá desse conjunto de cripto, mais IA, mais Open Finance, a meu ver, pela primeira vez na história, trazem um desafio de fato ao modelo de quatro partes, ao status quo. Pela primeira vez, tem um desafio aí. Os meus amigos das bandeiras que não fiquem bravos comigo, mas quando eu converso com eles, está todo mundo de verdade agora preocupado com as mudanças de status quo. Para vocês, um player importante de pagamentos como a Punto e uma indústria super importante de devices e de soluções de pagamento como a Ingênico, como que vocês enxergam isso? Em que nível que cada uma dessas mudanças é risco? Em que nível que elas são mais oportunidades? Se vocês puderem exemplificar, eu agradaria muito, começando pela Maíra. Obrigada, Edu. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu só vejo oportunidades. Então, eu entendo que dentro da cadeia e do ecossistema de payments, enquanto você tiver usuários e dentro da tecnologia, essa tecnologia à disposição do usuário é sempre positivo, né? Então, hoje, toda a nossa linha Axiom, por exemplo, ela já tem uma solução de cripto. De que maneira? A gente tem um parceiro que pluga diretamente na máquina, caso um cliente queira utilizar a criptomoeda. Então, a gente faz essa conexão diretamente com esse parceiro. Então, a gente começa também a ser um grande hub de negócios, né? Então, ou seja, eu nunca vou ser o fim, eu vou ser sempre o meio. Então,
vou te dar um exemplo. Eu tenho hoje um device que ele aceita todos os meios de pagamento, ele tem aplicação de pagamento lá dentro, com todas as soluções. Se eu quiser fazer uma conexão com uma cripto, eu já tenho um parceiro de cripto pronto, desenvolvido, que ele conecta essa solução e você consegue dar essa experiência diretamente no seu usuário final. Então, a ideia é cada vez mais agregar produtos e serviços para que você consiga de verdade atender o cliente na experiência que ele necessita. Então, eu acho que tem até alguns desafios, que é a questão de desenvolvimento. Mas toda essa parte de desenvolvimento hoje é o que nós, indústria, olhamos muito. Por quê? Porque você tem um ciclo de certificação de um terminal, ou seja, você passa certificação Anatel, você passa certificação ABEX, você passa certificação de bandeira, você passa diversos estágios até chegar ao terminal pronto. O nosso grande desafio hoje é como que eu vou prover essa tecnologia de uma maneira mais assertiva para esses provedores, de uma maneira que eu não gaste tanto tempo, que eu consiga apoiar o consumidor final para que ele não perca a venda. Então, eu tenho muito orgulho, eu vi até que tem uns amigos aqui meus do Hipercar, eu fui muitos anos Hipercar, e o Hipercar era a quarta bandeira num mercado que não era aberto. Então, você tinha uma máquina de Visa, uma máquina de Master, uma máquina de Amex. A quarta máquina era o Hipercar. Então, a gente falava assim, e eu era sales na época, então eu falava, cara, você não quer? Não, mas você não pode perder venda, você está do lado do Walmart, coloca aqui uma máquina. Não, mas eu não tenho tomada. Aí a gente tirava, assim, uma régua de trás, falava, não, mas está aqui uma régua para você colocar mais um terminal aqui no seu estabelecimento, porque daí você não perde venda. E, coincidentemente, às vezes o cliente não queria, você passava, voltava um mês depois, e ele falava, eu perdi venda, eu vou querer a máquina. Então, cara, o mercado, ele tem que estar de olho exatamente o tempo inteiro, quais são as tendências, o que que vai acontecer, e o estabelecimento comercial, ele só não quer perder venda, ele quer vender de uma maneira simples, fácil e rápida. Então, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a Ingênico todos os dias desenvolve pesquisa. Estamos aí presentes em mais de 50 países, justamente para prover isso globalmente de uma maneira rápida, fácil e simples. Cris, O mercado está mudando muito, né? E o mercado brasileiro é um aquário de mudança, né? Então a gente dorme com o Pix parcelado, o Pix a prazo, e aí a gente acorda e aí também tem o lançamento do Drex, que é a possibilidade de você pagar associando também uma garantia, né? Fazendo o pagamento de um carro, o pagamento de um imóvel. Então, o mercado brasileiro é um mercado que muda o tempo inteiro. Eu também, como a Maíra, eu sou muito confiante do que a gente está fazendo. Eu acho que todas as mudanças que estão acontecendo são para trazer mais segurança, mais questão de identidade, de saber qual que é o consumo das famílias para facilitar. Eu não acho que aqui tem algum risco para ninguém dentro do mercado. Eu acho que tem sim uma movimentação em que você tem que trazer cada vez mais benefício para o consumidor lá na ponta. E como é que você traz esses benefícios? Então, algumas partes, né, dessas 4 partes vão, obviamente, ter que se reinventar, né, e se reinventar trazendo outros tipos de soluções para os seus clientes, né, então, como é que a gente faz exatamente essa movimentação? Mas só para você ter uma ideia, há 3, 4 anos atrás, existia o Banco Central, ele tinha um desafio de fazer com que 60% das famílias fizessem consumo através do cartão de crédito, né? Esse era um desafio para 2022 que foi batido muito antes, né? Então, assim, e a pandemia, obviamente, ajudou isso, né? Então, porque a gente fazia, o governo fazia o pagamento da Bolsa Família através do cartão que era emitido, para que ele pudesse fazer o consumo, para a gente ter também a segurança de que esses recursos estivessem derivando e indo para o lugar certo. Obviamente que teve coisas que não foram para o lugar certo, mas eu acho que a mudança que acontece no mercado, e o mercado brasileiro é visto lá fora como um dos mercados mais inovadores, essa mudança é exatamente para trazer mais segurança, mais rastreabilidade,
né? Como é que a gente faz exatamente para fazer com que a movimentação do consumo seja uma movimentação positiva e não uma movimentação negativa. Então, como é que a gente faz isso no mercado de maneira geral? A tecnologia, né, e para a gente analisar os dados, vem exatamente para isso, né? Então, cada vez mais você fica falando de, né, a nova moeda do mercado são os dados, e eu acredito nisso, né? Porque através dos dados você, obviamente, vai saber como é que estão sendo os consumos e qual é o seu próximo passo, tanto na questão de inovação como na questão de o próximo produto que você vai querer lançar, né? Então, você conseguir rastrear isso, colocar isso dentro de um único terminal, então ter a integração com uma ERP, com uma conciliadora no único terminal que traz segurança, inclusive para o estabelecimento comercial, né? E a questão efetiva da segurança em si, né? Então, como é que a gente faz isso? Se você for pegar pesquisas lá de trás, quais eram os maiores medos da população brasileira, a saúde e a questão ambiental não aparecia entre os 10 principais medos da população brasileira, né? Então, a gente olha que na hora que você fala que segurança continua sendo, mas que saúde também se tornou uma coisa importante, como é que a gente interage para melhorar da melhor maneira a interação do consumidor final com as farmácias, com os hospitais, com tudo que está nessa cadeia de saúde, você está trazendo mais facilidade para toda a população brasileira. Então, acho que, né, aí quando você fala toda a história do ambiental, né, a natureza está super brava, né? E qual que é o nosso papel? Então, a Indered, ela super foca nesses pilares de pessoas, do planeta. Então, a gente tem uma linha aqui de não ter plástico. Então, a gente trabalha bastante com a higiênico, do tipo, olha, o terminal, eu tenho a responsabilidade perante o mercado de fazer o retorno do terminal. E o que eu própria vou fazer com esse terminal? Né? Então, eu vou destruir o que é o plástico, para esse plástico ser usado para o próximo terminal, para que a gente realmente tenha esse ciclo dentro. Então, eu acho que tem várias coisas encadeadas aqui na questão do que vai acontecer no consumo, que não passa só pelos, né, pelos 4 esquemas que a gente tem, né, as 4 pontas, mas como é que você traz outras coisas para dentro e consegue traduzir o que é o teu consumo para a população e traduzir para a sociedade, como é que você vai conseguir colocar mais coisas através na sua oferta. Então, eu acho que tem um conjunto de coisas aqui ao redor que passa por inovação, passa pelo Pix, passa pelo Drex, passa pela NFC, passa por carteira digital, mas como é que eu traduzo tudo isso para efetivamente trazer o que é inovação? Pessoal, vou aproveitar aqui para falar, aproveitar que a gente está chegando no final. Para quem tiver perguntas, lançar aqui no chat, tá? Já pode colocar aqui que daqui a pouquinho a gente vai abrir. E eu vou aproveitar mais uma vez para agradecer o apoio da TNS, um hub de soluções completas para o mercado de pagamento. Gente, entra lá no site tnsi.com.br. Bora lá, ô Edu? Bora. Obrigado, Patrícia. A gente já tem uma pergunta aqui do Carlos Neto. Boa noite. Como vocês veem a inclusão da biometria nesse processo de segurança e fluidez nos pagamentos? Obrigado, Carlos. Posso começar respondendo essa? A gente já tem uma solução, que é uma solução pay através da mão. Então, a gente entende que isso vai entrar no mercado, isso depende muito do segmento, mas, por exemplo, na Europa já tem sido bastante utilizado, acho que a Cris pode falar um pouquinho disso. E eu entendo que é um futuro, sim, é algo que é bem seguro, do nosso ponto de vista de tecnologia, no meu ponto de vista de tecnologia, é muito seguro, e sim, eu acho que tem bastante aderência a esse mercado. Ótima pergunta, Carlos. Concordo 100%. Mas, assim, a gente faz bastante a questão de Face ID, né? Então, todas as preocupações. Quem não tem o celular do ladrão aqui no grupo, levanta a mão, né? Porque a gente, por mais que você coloque a Face ID e outras coisas, a gente sabe, e quando eu falo que o Brasil é um país dos mais inovadores, é porque a gente se movimenta o tempo inteiro para o bem e para o mal para criar cada vez mais soluções, né? Então, e o Face ID veio aí realmente para fazer várias coisas, né? Tanto a questão do onboarding, quanto a questão também da hora do consumo, e eu acredito bastante nessa tecnologia, mas eu acredito bastante que a gente vai ter que cada vez caminhar mais na questão de segurança. Então, assim, tem a biometria, tem o Face ID, mas como é que a gente, obviamente, caminha para ir colocando cada vez mais segurança nessa interação, para que isso realmente traduza? Porque, como a Maíra falou numa pergunta anterior, existem hoje
programas de computador que conseguem fazer exatamente né, o seu visual para fazer compra. E aí as empresas estão caminhando cada vez mais para criar antifraudes. Como é que você consegue trazer esse tipo de interação para dentro da sua televisão quando você está fazendo uma compra? Então, como é que eu rastreio o IP da sua máquina ou eu rastreio o seu celular para ter certeza que é você que está fazendo essa compra? Então, toda vez que você está no seu celular e aparece aquilo, é você mesmo que está fazendo esse tipo de compra. Então, a gente tem que caminhar cada vez mais na questão da segurança. Mas eu acredito bastante, Carlos, na questão de biometria. Maravilha. O nosso amigo Luiz Bom Dia fez para a Cris aqui uma pergunta. Dentro da estratégia da Ponto, como está inserida a tecnologia de captura via gateway e entrada no mercado de e-commerce, transações de cartão não presente? É prioridade para 2024? É prioridade para 2024. A gente vê cada vez mais que as pessoas estão fazendo consumo, seja via link de pagamento, seja no próprio delivery, onde a gente não vê mais as máquinas indo até indo até o consumidor, né? Então, entrega de pizza, a pizzaria fala, ó, tô te mandando o link de pagamento, porque, obviamente, é importante que você faça o pagamento antes do que o motoboy saia com a maquininha para fazer a compra. A gente tem a questão também do pagamento digital por uma questão de segurança. E o que é essa questão da segurança? Para a gente tirar dinheiro de circulação, né? Então, como é que eu faço cada vez mais com que o consumo das famílias aumente? Apoie não só isso, na questão também de quanto se gasta hoje para fazer emissão de papel moeda e gestão de todo o papel moeda que a gente tem no mercado, e para isso vem a questão toda da integração com os gateways e todos os pagamentos digitais e sem cartão presente. Excelente resposta, clara e objetiva. Eu vou cometer a quase responsabilidade aqui de tentar. Ouvindo vocês, eu criei uma frase e queria que vocês avaliassem se ela consegue resumir o pensamento do nosso papo aqui hoje. Enquanto houver interação, usuário, tecnologia e liquidação financeira, haverá espaço para investimento, empresas audaciosas, criação de produtos e monetização. Vocês acham que essa frase resumiu o nosso papo aqui hoje? Nossa, posso usar? Pode. Com toda certeza, acho que sim. Com certeza, sim. Eu acho que tem, eu não sei, desculpa, acho que eu acabei falando antes, mas não sei se você Não, estava. imagina, não, não. Livre, estamos livres. Eu acho que tem sim espaço para quem tem vontade de fazer o diferente, né? E o vontade de fazer o diferente não é apenas ganhar dinheiro, é você traduzir tudo que está sendo pedido e ver como é que você atende o seu consumidor da melhor maneira possível. A partir do momento que você faz um lançamento de qualquer coisa, que o teu intuito seja único e exclusivo a geração de lucro, você não está trazendo para o consumidor final a melhor solução, né? Então, e aí eu falei, acho que na primeira pergunta, a questão da responsabilidade que eu tenho perante as famílias que fazem parte da família Punto, né, que é fazer uma empresa que realmente traga a melhor solução a um preço justo para todos, né? Então, e é justo para todos, para os três elos dessa cadeia, que é os nossos fornecedores, a própria empresa, com todos os meus colaboradores e os meus consumidores, que essa é a minha responsabilidade de toda a empresa, e é uma responsabilidade que é traduzida dentro do Grupo Underwrite de maneira geral. Então, se você verdadeiramente quer trazer inovação, e seja de uma maneira que você consegue traduzir tudo que estão te pedindo, eu tenho certeza que essas empresas que disruptam, né, usando a palavra da Maíra, que eu nem tinha escutado esse verbo desse jeito, tá, Má? Então, já que você é mais jovem, então, que disruptam a maneira de fazer as coisas e que fazem da maneira verdadeira e que traduzem isso para trazer a melhor solução, tem espaço para muita gente ainda no mercado. Em toda a cadeia, né, Cris? Eu acho que isso é o mais formidável, né? Então, ou seja, a partir de uma grande ideia, eu faço parte de um instituto de liderança e uma empresa acabou de ser comprada pela Ticket, inclusive, que é uma parte de despesa, de pagamentos e tudo mais. E o ponto é o seguinte: nasceu de uma grande ideia, ele conseguiu empacotar essa ideia, trazer valor e a um preço justo, né? Então, assim, eu acho que tira um pouco desse ponto de criar inovação por inovação,
né? É inovação com usabilidade, é inovação com propósito, muito do que a Cris disse, é você trazer responsabilidade para o investimento que você faz. Então, assim, ninguém está disposto a gastar milhões em inovação sem ter um retorno efetivo do que aquilo vai trazer, né, para a economia, para a sociedade e para toda a cadeia, né? Então eu vejo que a gente está no modelo mais enxuto, mas com muita oportunidade. Muito legal. A gente tem aí mais uns 2 minutinhos. Se alguém da audiência quiser fazer uma pergunta direta, não via chat, é só levantar a mão aqui e entrar. O meu amigo Nelson Cantelli fez aqui. Creio que modelos verticalizados, hoje o lojista deseja alguém que entende o dia a dia deles, orientados, somados a uma modelagem de oferta que envolva soluções e serviços. Porém, trazer uma nova onda, estaria no radar de vocês uma nova era, o varejo 5.0? Abraço, Nelson. Acho que é para mim, né? Sim, Acho que né? sim. Tem e eu concordo super com o Nelson, tá? A gente tem que estar dentro da vida do cliente para entender quais são as necessidades, né? É super bonito quando você faz uma pesquisa e as pessoas querendo falar de difícil trazem. Ah, mas quais são os pain points da empresa? Gente, vai lá e vai escutar o cliente, vai visitar, vai consumir onde ele está, ver o que realmente está sendo necessário. Né? Fala-se bastante, né, do varejo 5.0 e como é que a gente vai conseguir interagir dentro disso. A gente tem que estar todo mundo junto para fazer a transformação do mercado. Né? Então, acho que escutar e cada vez mais trazer soluções que sejam completas, né, desde o começo da cadeia até o final da cadeia, é uma maneira de você ajudar em como está tendo o posicionamento do varejo e de né, de todos os comerciantes que estão por aí ganhando seu dinheiro e se reinventando diariamente, né? Quantas pessoas a gente vê se reinventar diariamente? Antigamente, acho que não é da época da Maíra, mas a gente ia para Ubatuba, a gente vinha um engenheiro que virou suco, o advogado que virou pastel, então a gente até hoje está vendo isso, né? Então as pessoas se reinventando o tempo inteiro. Então a gente tem que estar sempre dentro da cadeia e vai visitar, vai lá ver qual que é a dor efetivamente daquele cliente, não fica fazendo pesquisa, vai até a ponta ver o que você precisa fazer. Isso é sensacional. O Nelson respondeu aqui, perfeito, Cris, grato. Gente, gostaria de agradecer a Cris. A gente imagina a agenda de uma executiva desse nível. Queria agradecer a Maíra, mesma coisa. A gente sabe que a agenda de vocês por mais que vocês tenham dito que se preocupam muito e que trazem e que ajudam para que a cultura das empresas de vocês reflita uma coisa mais humana, mais fluida, a gente sabe que a dureza do dia a dia é absurda. Então, eu queria agradecer, em nome do Ultra Talks aqui, de todos nós, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi um papo fluido, foi um papo gostoso. Quando eu vi que a gente já tinha tomado tempo, eu nem acreditei, porque foi bem legal mesmo. Queria agradecer profundamente, queria me colocar à disposição das duas para a gente trocar ideia quando vocês precisarem, fiquem à vontade. E muito obrigado ao time, a todo o time da UltraTalks. Não, quero agradecer. Que aula, gente. Que aula a gente teve aqui hoje. Queria agradecer mais uma vez aqui, Maíra, Cristiane, Eduardo. E também quero deixar aqui aberto, né, para vocês falarem essa última mensagem. Vocês têm algum recado aqui para dar para a turma? Queria deixar aqui aberto também. Bom, eu queria agradecer pelo convite, primeiro ao Daniel Neri, a todo o pessoal do Ultralinks, UltraTalks, todo o time. É um prazer reencontrar pessoas tão queridas. E, para mim, dividir o painel com a Cris e com o Edu, que são monstros de meio de pagamento, pessoas que... Cris é minha mentora, a Cris é uma pessoa, assim, formidável. Dividir o painel com ela, para mim, é algo sem palavras. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que escutaram até agora, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, depois me conecta lá no LinkedIn, manda um feedback, ou se quiser falar mais alguma coisinha sobre a Engênico, sobre o mercado, qualquer outra coisa, estou super à disposição.
Eu também queria agradecer o convite, foi incrível fazer parte, né, desse painel no final de tarde. Queria agradecer a Patrícia, a Maíra, Edu, Miro, todo mundo, foi incrível. A todos que estão aqui com a gente, obrigada por ter investido esse pedacinho de final de tarde para estar aqui com a gente. E aí, Edu, realmente as agendas são incríveis, mas se tem uma coisa que eu prezo muito é meu equilíbrio pessoal com meu equilíbrio profissional, né? Então, e eu falo isso muito para todo mundo que trabalha comigo, e mesmo que não seja meu reporte direto, mas eu falo, é muito importante que a gente tenha essa tranquilidade de chegar no lugar que você trabalha e que você trabalha por prazer, efetivamente, né? Então, isso é uma coisa que a InTheRed foca bastante. Então, minha agenda está sempre aberta, fiquem super à vontade, sempre que quiserem bater um papo, eu estou disponível sempre, e também no meu LinkedIn, que já colocaram aqui, fiquem à vontade para me conectar. Muito bom. Edu? Tá no mudo, Edu? É, maravilha. O meu recado eu já tinha dado, só volto a agradecer. Cris, incrível. Eu tinha ouvido falar de diversas pessoas que viram que a gente faria esse painel, eu tinha ouvido a mesma coisa que a Maíra falou. Que você é mentora, que você é demais, que você é coach, que você é incrível. Me coloca na fila aí que eu quero trocar ideia com você também. Hoje eu vou para casa tipo balão de hélio, né? Porque flutuando. Sim, obrigada novamente aqui pelo tempo e pelo conhecimento. Eu também queria agradecer aqui o apoio da gente que a gente teve hoje pela TNS, um hub de soluções completos para o mercado de meios de pagamento. Entra lá no site tnsi.com.br. E, pessoal, quero dar um recadinho aqui. Olha, essa live ela vai ser publicada em nosso canal ali do YouTube nos próximos dias. Então, assim, eu recomendo que vocês sigam lá o canal, que vocês ativem as notificações também para saber em primeira mão sempre que a gente subir os nossos vídeos lá completos, né? E também os recortes, que geram vários insights ali e ótimas ideias ali para a gente compartilhar, tá bom? Siga a nossa página também no LinkedIn, onde a gente tem sempre um breve resumo ali da live, né, em formato de artigo. E obrigada a todos, obrigada a vocês e até o próximo Ultra Talks ali, que acontece no dia 21 de novembro, sobre liderança feminina em fintechs. Grande abraço, pessoal, e até lá!